Fala pessoal, professor Rafael aqui. Vamos falar sobre os circuitos e os elementos que a gente encontra nos circuitos mais simples do nosso dia a dia. Vamos pegar esse esquema simples aqui. Vamos supor que eu tenho uma bateria aqui de carro, que é de 12 volts. Podemos ter como uma bateria também aquela menorzinha de 9 volts que a gente coloca em aparelhos do dia a dia. Até uma pilha também de 1,5 V são exemplos comuns para a gente aqui no ensino médio. Vou pegar essa bateria e vou ligar dois fios nela. Um fio no polo positivo, outro fio no polo negativo. Um desses fios eu coloco uma tomada para poder ligar e desligar. E vou colocar uma lâmpada aqui, uma lâmpada de 120 watts, própria para ser ligada aqui a uma bateria de 12 volts. Só que é importantíssimo a gente saber como que eu ligo essa lâmpada. Essa é uma lâmpada de filamento, uma lâmpada mais antiga. A ideia dela é você colocar um fio na parte do alumínio, conectado aqui, se você for ligar com fio. Normalmente as nossas boquilhas que são encaixadas é uma armação mais simples para poder fazer essa jogada aqui. E o outro fio eu vou colocar por baixo da boquilha ou por baixo da parte de alumínio da lâmpada. Porque tudo ao fazer essa armação toda eu completei um circuito. O circuito é onde você começa e termina no mesmo lugar. Então você começou na bateria e terminou na mesma bateria, em outro polo. E ligou de uma armação de forma com que, ao ter esse circuito, você consiga ter uma corrente elétrica. Porque essa bateria ligada em polos diferentes produz uma diferença de potencial, uma DDP, diferença de potencial, por exemplo, de 12 volts. Significa então que num polo eu tenho 12 volts e no outro polo eu tenho 0 volts. E a diferença entre eles é de 12. 12 menos 0, 12. Toda vez que há DDP, toda vez que há essa diferença de potencial, há corrente ali produzida. A corrente vai ser sempre no sentido convencional que a gente quer, sai do positivo para o negativo. O que necessariamente está acontecendo? Não necessariamente está saindo elétrons da bateria, passando por aqui tudo, depois descendo. Mas a gente pode figuradamente achar que é isso. Na verdade, está se criando tensão nos pontos desses fios, nos pontos também aqui do seu aparelho, no caso a lâmpada, e que isso faz produzir corrente e tudo mais. Mas podemos dizer figuradamente que a corrente está saindo da bateria e chegando aqui por esse sentido. Onde se diz assim, é uma corrente contínua, estamos trabalhando aqui em aparelhos que funcionam com corrente contínua, que normalmente é o que a gente tem no dia a dia. E nesse caso aqui, ligando apenas uma lâmpada. Para poder simplificar essa vida toda, para não fazer sempre esse desenho complicado, nós temos aqui um esquema. E todo esquema que nós vamos ter nos exercícios serão baseados nesse aqui, porque são suficientes para a gente. Então, toda fonte de tensão que nós temos, que são baterias, tomadas e tudo mais, são representados aqui com dois pauzinhos, no qual o maior é o positivo, como está ligado aqui, e aqui o negativo. O positivo sempre tem uma importância maior para a gente, então ele é grandão. É ligados aqui com fios que a gente chama que tem resistências desprezíveis, porque é um fio que não esquenta muito, que não atrapalha muito minha corrente, para não perder ali energia desnecessariamente. Porque minha fonte de tensão, em outras palavras, é minha fonte de energia, que vai fornecer energia para a minha lâmpada poder ligar. Então essa corrente passa por aqui, a gente fala que passa, não é tão bonito, tal, mas é didático, é suficiente. Ela passa por esse caminho, passa pela lâmpada. A lâmpada eu posso falar que é um aparelho, ou então, se ela for um tipo de aparelho que utiliza energia para poder esquentar ou iluminar, ou somente iluminar através de esquentamento, que é a lâmpada de filamentos, nós temos aqui um resistor. Então a gente pode falar que o chuveiro elétrico trabalha com resistor, a chapinha trabalha com resistor, o ebulidor que esquenta a água trabalha como se fosse um resistor, porque o objetivo é transformar a corrente aqui em energia térmica. Mas no nosso caso aqui podemos tratar também que é o resistor, que eu posso esquematizar como se fosse um monte de filamentozinhos assim. E a nossa tomada aqui do dia a dia funciona como se fosse uma chave para a gente, uma chave que abre e fecha esse circuito. Por quê? Toda vez que esse circuito está aberto, ou a chave nessa posição, que é um circuito aberto, não se produz corrente, porque não há diferença de potencial entre os dois polos do resistor. Porque esse polo aqui, positivo, está conectado a um pedaço da lâmpada, vamos dizer assim, à esquerda da lâmpada. Aqui pode ser até 12 volts, introduzido assim, só que não há esse outro polo colocado aqui no outro extremo. Né? Não há outro fio conectado a outro polo. Então não há diferença de potencial nesse momento. Ao ligar a chave, tudo bem, quando ligamos a chave aqui, eu conectei a outro polo, criei uma diferença de potencial. Então o mesmo polo aqui que é 12 aqui, vai ser colocado também o mesmo que é 0 aqui. Então é como se fosse apenas uma extensão do polo que eu posso colocar, que a ideia do fio é estender esse polo, vamos dizer assim.
em vez de tentar ligar diretamente a lâmpada no polo da bateria, colocando os dois perto assim um do outro, eu utilizo fios para poder se esticar e levar até outro momento. Mas a ideia é ter dois polos aqui, no qual há uma diferença de potencial. Tendo diferença, há uma corrente que será induzida aqui, no caso, que será produzida, que ao passar por esse resistor, você produz o que você precisa, que é energia térmica ou energia luminosa, no caso da lâmpada. Então, podemos se dizer que nesse circuito mais simples que a gente tem, nós temos aqui uma fonte de tensão que está produzindo uma corrente para nós aqui contínua, uma corrente convencional, que sai nesse sentido aqui. Nesse caso, é o sentido que a gente chama de anti-horário, especificamente. Sentido horário, é o sentido horário. E irá produzir aqui energia luminosa para a gente lá no resistor. Todo resistor apresenta uma resistência, aquela propriedade física que impede a corrente. Resistência medido em ohms aqui para mim. Minha fonte de tensão em volts, minha corrente em amperes. Tudo isso eu posso relacionar com as fórmulas que nós conhecemos. Então vamos supor que eu tenho um caso em que eu tenho apenas uma lâmpada de 120 watts ligada a uma bateria de 12 volts. Significa então que esses 12 volts estão aqui nessa lâmpada e vamos supor que eu quero calcular a resistência ali dessa lâmpada. Posso utilizar uma fórmula, que a potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então, como a minha potência é de 120, a minha tensão é de 12, porque toda a tensão da bateria foi fornecida aqui para a lâmpada. Então fica 12 ao quadrado, podemos simplificar desse jeito assim, sobre a resistência. Mexendo um pouquinho de matemática, podemos cortar aqui, fica 12 dividido por 10, 1,2 ohms. Então, posso pensar sempre dessa forma. A bateria está fornecendo uma tensão para a lâmpada que está ligada lá. Toda a tensão que ela consegue suportar. Isso tudo estamos nos tratando de aparelhos ideais, no qual uma bateria está fornecendo 12 volts, porque ela promete 12 e entrega 12. A lâmpada está recebendo toda essa tensão, conseguindo produzir uma corrente, e os 120 watts que ela promete, ela está conseguindo fornecer isso em energia luminosa ou térmica e tudo mais. Porque normalmente na vida nós temos a bateria real, nós temos aqui uma lâmpada real, um resistor real, no qual você sempre há um desprezo ali de energia. Você não consegue converter toda a energia que a bateria te promete em luz, em energia térmica, coisa do tipo. Sempre há uma perda aí durante o caminho, o fio esquenta e tudo mais. Mas para os nossos cálculos, para essas fórmulas que a gente for envolver, a gente quer tentar ao máximo colocar aparelhos ideais. Quando nos tratarmos ali de aparelhos que são não ideais, a gente tem algo chamado de resistência interna, mas que fica para uma próxima aula. Tudo bem, pessoal? Até a próxima.